Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal, onde a gente aprende mais da Sagrada Escritura. Eu já dou boas-vindas a Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar da nossa Arquidiocese de Vitória. Seja bem-vindo, Dom Anderson. Muito obrigado, Tiago Souza. Obrigado a todos que têm nos acompanhado pela nossa Rádio América e também nos canais das redes sociais da nossa Arquidiocese de Vitória. Dom Anderson, neste ano estamos vivendo um momento muito importante proposto pelo Papa Francisco e pela nossa Igreja Católica, que é o Jubileu da Esperança. Você tem razão. Nós celebramos no ano de 2025 anos do nascimento do Salvador. Por isso, desde o ano passado, no Natal, o Papa abriu o jubileu. Nós, na nossa arquidiocese, no domingo seguinte o fizemos e já estamos motivados em nossas paróquias, nos santuários, nos lugares de peregrinação, a assumirmos este convite do Papa. Todo cristão e cristã católicos são peregrinos de esperança, a esperança que nos move na direção de um tempo de graça, que é este tempo jubilar no qual nós nos encontramos. Dom Anderson, é importante a gente só destacar, o Papa Francisco fez a abertura dessa Porta Santa na noite do dia 24, mas também a Arquidiocese de Vitória, como as arquidioceses de todo o Brasil, tem as suas igrejas de peregrinação já, que tem esse convite às pessoas a irem, né? Exatamente, ou seja, nós não teremos este ano nas catedrais ou nos santuários portas santas, pois nós a teremos em Roma. Porém, ao mesmo tempo, o Papa Francisco pediu que nas dioceses e arquidioceses, como é o nosso caso, nós estipulássemos igrejas que fossem lugares de peregrinação. Nós temos 6 áreas pastorais. Em cada uma das nossas áreas pastorais, nós temos pelo menos 3 igrejas que são estes lugares de peregrinação. Por isso é importante que as pessoas reconheçam qual é a igreja, qual a paróquia, onde eu posso ir na minha área pastoral ou até mesmo em outra, organizando as peregrinações pessoais, familiares, de nossas comunidades eclesiais ou até mesmo de nossas paróquias. É um tempo de grande graça, por isso nós não podemos perder a oportunidade de nos sentirmos de fato peregrinos de esperança, a esperança que nos une a Cristo, mas ao mesmo tempo de nos colocarmos a caminho dessas igrejas, fazermos tudo aquilo que devemos fazer para alcançarmos as indulgências próprias deste período jubilar. E é exatamente isso, Dom Anderson, que eu queria comentar com o senhor, né? Qual deve ser a nossa atitude ao chegar nesses pontos, nesses locais, nessas igrejas? Qual deve ser a nossa atitude de cristão? Todos os cristãos católicos são convidados neste tempo jubilar a fazerem a sua peregrinação, a fazerem suas orações, obviamente, pelo Papa, pela Igreja, por si mesmos, mas também buscarem a confissão de seus pecados pelo sacramento da reconciliação e do perdão dos próprios pecados, participarem da Sagrada Eucaristia para receberem a graça da indulgência deste tempo jubilar, ou seja, não somente o perdão dos pecados, mas a cura das consequências do pecado. É isso que vem ser a indulgência, ou seja, uma graça de Deus oferecida pela Igreja para que nós, marcados pelas fragilidades e os pecados, do desejo sincero de uma vida nova, quando buscamos a peregrinação, nossas orações, a confissão dos pecados pelo sacramento da penitência e da reconciliação e a participação na Eucaristia, recebermos esta cura profunda das consequências do pecado em nossa vida. O senhor citou muito bem que nós somos pecadores. E às vezes esse pecado, Dom Anderson, nos impede um pouquinho de conseguir enxergar essa esperança. Mas como nós somos os peregrinos de esperança, como é que nós podemos estar ancorados nessa esperança? É muito particular essa expressão ancorados na esperança, porque diz respeito a que e de que forma nós entendemos a esperança cristã. Por isso, ao lermos de novo hoje o texto de Romanos 5, no capítulo 5, versículo 5, nós vamos procurar refletir um pouco o que vem a ser esta esperança. Eu e você
Todos nós somos peregrinos de esperança. Mas que esperança é essa? E como estar nela ancorados, ou seja, como fazer com que o barco da própria vida, da nossa história, de nossa família, da igreja, esta barca de Cristo conduzida pelo Papa Francisco, possa ser marcada por este vento novo da graça, o vento novo da esperança cristã. Por isso, acho interessante nós voltarmos ao texto e, a partir dele, refletirmos sobre esta afirmação, ancorados na esperança. Nós vamos conhecer o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi, com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá vida por um justo, por um homem de bem. Talvez haja alguém que se disponha a morrer, mas Deus demonstra seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O texto por si só já é autoexplicativo, né, Dom Anderson? Exatamente, porque quando nós ouvimos o texto de Paulo que fala a esperança não decepciona, nós estamos falando de algo que está no coração da nossa fé. A esperança da qual Paulo fala é aquela que nasce na certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo. Ou seja, a esperança, nesse caso, é uma virtude fundamental porque ela nos direciona para o coração da nossa experiência de fé. Ou seja, Deus que mandou o seu Filho a este mundo para nos revelar, por meio de suas palavras e ações, que somos todos filhos e filhas amados do Pai, irmãos e irmãs em Cristo. E ao abraçar livremente a sua cruz e nela entregar a vida e ressuscitar para que todos nós tenhamos uma vida nova, ele indica onde está fundamentada a esperança. A esperança a qual o Papa Francisco propõe que nós devemos ser peregrinos desta mesma esperança, é aquela que nasce nessa certeza. Deus mandou o seu Filho para nos salvar. E dessa forma, Dom Anderson, nós somos convidados a seguir este mesmo exemplo de Cristo na esperança. Como é que o batismo, nosso batismo, ele pode nos relacionar a essa esperança? Exatamente, porque veja só, se por um lado nós somos homens e mulheres marcados por esta certeza de que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus, porque o seu Filho por nós deu a vida, morreu e ressuscitou, esta esperança ela sustenta a nossa fé. Vivemos momentos difíceis, passamos por tribulações, marcados muitas vezes por situações que querem nos roubar a certeza da presença de Deus. Ou, muitas vezes, somos chamados a amar os irmãos e irmãs, sermos generosos, de maneira especial neste momento em que tantos irmãos e irmãs sofrem tribulações ou privações. A esperança sustenta a fé e alimenta a caridade. E aí sim nós voltamos para o nosso batismo. Por quê? Eu sempre digo, o batismo não é uma bênção que nós recebemos. O batismo é uma graça de Deus que faz com que nós, eu e você, unidos a Cristo, sejamos acolhidos pelo Pai como filhos e filhas amados. Por isso, a esperança nasce no coração daquele que se reconhece batizado, ou seja, marcado nesta vida com um respiro de vida eterna, e por isso tudo aquilo que eu faço, a forma como eu vivo, a forma como eu decido a vida, está marcado por esta vocação batismal.
filho e filha de Deus somos nós em Cristo. A gente pode dizer que é no batismo que já nasce essa esperança em Cristo, a esperança da vida eterna, a esperança de estar com Ele o tempo todo. Sim, porque o que acontece é uma expressão que nós usamos muito na reflexão teológica e bíblica, que é o já e o ainda não. O que significa isso? Significa que já hoje, eu e você, todos aqueles que nos escutam e veem, somos salvos. Ou seja, a salvação nos foi concedida gratuitamente. Eu e você, como peregrinos de esperança, somos cidadãos do céu, ou seja, marcados neste mundo por uma vocação que vem do alto. E isto é verdade. Porém, ao mesmo tempo, nós estamos a caminho. O Papa propõe que somos peregrinos de esperança porque aquilo que há de vir, ou seja, a plenitude daquilo que já vivemos hoje, nos aguarda. Mas como vamos na direção do reino? Como vamos na direção da vivência do reino? De que modo vamos construí-lo já aqui e na expectativa de que um dia, passada esta vida, seremos aguardados ansiosamente pelo Pai, abraçados por seu amor, acolhidos em Cristo. Isto é o já e o ainda não. Eu olho para a meta, que é o reino, e vejo como que esta meta me ilumina hoje, a fim de que eu viva já como aquilo que sou por natureza divina, aquilo que sou por amor divino, aquilo que sou pela salvação que Cristo nos ofereceu na cruz. Cidadão do reino, peregrino desta esperança. E dentro dessa frase, cidadão do reino, esse peregrino, a gente sabe que a rede social hoje, a gente coloca alguma coisa, uma frase, até mesmo de evangelização, e ela atravessa o mundo. Mas seria o convite do Papa que a gente voltasse às nossas raízes e fosse até as pessoas evangelizando, círculos bíblicos, grupos de encontro, a gente pudesse ser de fato esses mensageiros que vão até o encontro de outras pessoas, saindo um pouquinho do digital? Eu particularmente não tenho rede social e apareço, ou seja, estou nas redes sociais da Arquidiocese. O tempo jubilar, como é o tempo jubilar da encarnação, ou seja, Deus mandou seu Filho, que pela obra do Espírito nasceu no ventre de Maria Virgem. A encarnação, ou seja, o nascimento de Jesus nós celebramos. Deus feito homem para caminhar com os homens e levar os homens de volta à casa do Pai. É esta grande alegria e é esta nossa esperança. Por que digo isso? Porque o jubileu é também um tempo de proximidade. A grande proximidade de Deus, que mandou o seu Filho, para que nós fôssemos abraçados por Ele, olhados e amados por seu coração, ao mesmo tempo que nós compreendemos que o tempo jubilar é um tempo que eu vou na direção do outro. É um tempo onde eu saio de mim mesmo como peregrino de esperança, comunicando aos corações dos homens e mulheres deste tempo, marcados por tanta desilusão, sofrimento, angústia e dor, Deus está com vocês. Ou seja, há uma esperança que não decepciona, porque ela está ancorada no amor divino. Por isso, sim, este tempo não é só um tempo de graça para que eu mesmo seja abençoado, confirmado na fé, como peregrino de esperança, caminhando neste mundo em vista do reino, mas que eu ajude o outro a compreender-se da mesma forma, sobretudo aqueles que mais precisam e estão muitas vezes marcados pela solidão ou pela dor da própria vida. Eu ia perguntar ao senhor como é que a gente pode vivenciar no dia a dia essa esperança, ser iluminados por essa esperança. O senhor já deu o tom aí do que a gente pode fazer, né? Porém, tem uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos que é muito simples. Veja só, Tiago, nós estamos situados neste tempo. Nós estamos situados neste tempo, neste momento da história, e nós olhamos ao redor, há tanta dificuldade e dor, sofrimento, guerra, mas há tantos sonhos
esperanças, pessoas que estão construindo a própria vida com tanta dedicação. Como vamos ser impulsionados? O que me impulsiona? O que deve me iluminar? De onde vem esta luz para que eu ancore, ou seja, para que a minha vida não seja como um barco à deriva? Primeiro, esta luz vem de Cristo, morto e ressuscitado. Ou seja, uma luz que vem de um passado não distante e apagado, mas atualizado em cada momento que nós celebramos a Eucaristia. Naquele momento, o Senhor toma a sua própria vida, coloca-a nas mãos do Pai e se oferece a nós como alimento. Esta luz percorre a história e me alcança e te alcança e nos alcança hoje. Há uma luz que vem da vitória de Cristo sobre a morte, que é nossa vitória. Porém, ao mesmo tempo, vem uma luz do futuro, que é aquela que nos faz compreender que nossa vida não termina aqui. Nossa vida tem um respiro de eternidade e por isso eu sou impulsionado por esta luz para o futuro. O cristão e a cristã católicos são homens e mulheres do futuro, do presente, neste tempo cheio de desafios, iluminados pela luz de Cristo, mas do futuro, porque olham com esperança para o tempo que vivem e para o tempo que virá, construindo, com a ajuda de Deus e sua graça, iluminados pelos valores do Evangelho, o tempo novo para todos. Dom Anderson, a gente pode dizer que a esperança é algo que nos move, né? Sem esperança a gente não consegue viver. Diante de tanta dificuldade, tantas atribulações que a gente passa no dia a dia, como é que a gente pode compreender de fato esse ancorados na esperança? É exatamente isso, e por isso nós, neste episódio, nesse momento do Caminhos da Bíblia, queremos refletir com os irmãos isto. Qual esperança a que Paulo se refere? Aquela que nasce na certeza de que a morte foi vencida. O mal perde o seu lugar, pois Cristo, vitorioso, ou seja, morreu por nós quando ainda éramos pecadores, é a certeza desta vitória. A âncora da vida nossa está no coração de Cristo, que surge vitorioso sobre a morte no dia da sua ressurreição. É ali que nós colocamos a vida. Por isso, quando nos sentimos cansados, marcados pelas dores do tempo, quando perdemos os nossos entes queridos, quando parece que a vida não está tão luminosa, ou nós estamos cansados, como dizem as pessoas, de remar contra a maré, a nossa vida como um barco tem uma âncora. E esta âncora é a esperança fundada no amor de Deus, que em Cristo se manifesta. Por isso, ancorados na esperança, não é, eu espero tempos novos, não. Esse tempo já existe, pois eu e você fomos alcançados por o amor que vem de Deus, concretamente revelado, manifestado e selado pela entrega de Cristo na cruz. E um ponto importante é que durante esse momento, esse ano todo, as igrejas têm um símbolo importante que a gente pode ali se espelhar, que é a cruz de Cristo. Por exemplo, na Catedral de Vitória tem a cruz lá, uma cruz que tem um simbolismo muito importante para nós aqui, historicamente, da Arquidiocese de Vitória, mas em todo mundo isso, que é a nossa esperança está ali, cravada ali, na cruz, na esperança da ressurreição, da vida eterna. E por isso, o homem e a mulher deste tempo, que acolhe o dom da fé e deseja viver o seu batismo em profundidade, sabe-se acompanhado por Cristo. Ou seja, eu não sou peregrino de esperança sozinho. Eu sou peregrino de esperança com aquele que é a razão da minha esperança, que é o próprio Jesus. E por isso, nesse caso, este tempo jubilar, como eu disse anteriormente, é um tempo de proximidade, onde eu, impulsionado por essa certeza, com o coração aquecido, com o vigor restaurado, me coloco ao lado dos irmãos. O símbolo do jubileu fala isso. Nós não abraçamos a cruz que se transforma nessa âncora de esperança, como você mesmo disse, sozinho.
mas nós nos abraçamos uns aos outros. Por isso, ir aos irmãos e levá-los até a cruz de Cristo, ou seja, para que celebrem na própria vida esta certeza do amor, pelo serviço aos pobres, pela dedicação aos que mais precisam, por uma presença junto aos que estão excluídos da sociedade, por um olhar atento aos doentes, a proximidade dos encarcerados, ou seja, levar este respiro de esperança aos irmãos, é um compromisso do ano jubilar. E quem puder, aliás, é o convite a peregrinar nas igrejas, a fazer a confissão, a Eucaristia, a participar desse momento, para sermos também eleitos a receber as indulgências, né, Dom Anderson? Exatamente. Então, nesse caso, há um caminho a ser feito. Este tempo jubilar é um tempo que deve ser marcado por esta certeza. Hoje mesmo nós estamos aqui refletindo sobre isso, hoje mesmo nós estamos comunicando aos irmãos esse desejo de refletirem se de fato já se sentem ou estão ancorados na esperança da vida nova que nasce por meio do amor de Deus em Cristo revelado, para que também nós nos disponhamos a ir às igrejas jubilares, para que também nós nos disponhamos a abrir o coração para recebermos as indulgências, para que também nós nos disponhamos a colocarmos-nos a serviço dos irmãos. Se nós pensarmos, Tiago, que o primeiro servidor é Cristo, aquele que na cruz, e por isso o tempo jubilar tem a cruz como grande símbolo, ele ali disse, Deus abraçou a humanidade em meus braços na cruz. Ele é o servidor, e o grande serviço que fez a humanidade foi a entrega da própria vida na cruz. Por isso nós, como peregrinos de esperança, também somos chamados a abraçar a cruz, mas abraçando-a, compreendermos-nos como servidores do reino, servidores uns dos outros, chamados a nos colocarmos próximos, de maneira especial, dos que mais precisam. É lógico que durante todo esse ano a gente vai refletir, falar e fazer um convite a que sejamos esses peregrinos de esperança. Exatamente, mas de maneira especial, concluindo o nosso encontro, gostaria de convidar as pessoas a refletirem sobre a esperança que nasce na entrega de Cristo na cruz. Um amor marcado, o amor de Deus derramado em nossos corações, de modo tal que nós nunca seremos decepcionados, pois neste amor, plantando a própria vida, ou seja, ancorando a própria história, podem vir tempestades, podem vir turbulências, podemos passar por tribulações ou privações, mas nosso barco, o barco da vida, tem seu rumo e direção. E por isso, não só vamos na direção de Cristo para sermos confirmados como peregrinos de esperança, mas somos por Ele enviados como peregrinos de esperança para aquecer os corações dos irmãos e irmãs. Isso é tão muito importante no mundo que tem tanta ansiedade, leva pessoas à depressão, inclusive. Se a gente tiver a nossa fé, a nossa vida ancorados nessa esperança de Cristo, a gente nunca vai estar sozinho. Porque nós vamos perceber que aquela luz que vem da ressurreição de Cristo nos aquece o coração. E ao mesmo tempo vamos nos sentir atraídos na direção do reino para trazermos os valores do reino para agora. O tempo jubilar é um tempo de grande graça para nós não só renovarmos nossa esperança fundamentada, solidificada e ancorada em Cristo, mas também para compreendermos que eu sou alguém enviado por Deus para me colocar ao lado daqueles que mais precisam. Por isso, sejamos de fato peregrinos e peregrinas de esperança, ancorados em Cristo, que por nós deu a vida, em nome do Pai, para que também nós
Ofereçamos o que temos aos irmãos e irmãs. Dom Anderson, já estamos chegando ao final do nosso programa. Queria que o senhor aproveitasse esse momento e fizesse um convite também. Nós estamos próximos já a ter uma celebração, uma solenidade para receber, né, Dom Ângelo aqui em Vitória. Fazer um convite também aos nossos ouvintes, aqui nos acompanham pela internet, a participar desse momento tão importante da nossa arquidiocese. Exatamente. Com grande alegria, o Papa Francisco nomeou Dom Ângelo Mezzari nosso novo arcebispo. E no próximo dia 22 de fevereiro, nós o acolheremos, ou seja, ele tomará posse, será a posse canônica, por isso todos são convidados não só já a rezarmos por ele, mas a participarmos, seja pessoalmente na Catedral, no dia 22, às 9 horas da manhã, ou acompanhando pela rádio ou pelas redes sociais. E também tomamos esta oportunidade para agradecermos a generosidade, a bondade, a presença, a fraternidade de Dom Dario Campos, Sim. nosso arcebispo, que ao longo desses últimos anos demonstrou-se tão próximo, tão solícito e servidor. Colocou-se nas mãos de Deus e pelas mãos amorosas de Deus foi um cuidado, ternura e bondade de Deus para todos nós. Que Deus continue o abençoando e também abençoe o nosso novo arcebispo, Dom Ângelo Mezzari. Vamos acompanhar em oração, inclusive, principalmente. Dom Anderson, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe e ancoremos nossa vida na esperança que é Cristo. Tchau, pessoal. Até o próximo.